Estamos aqui nesta terça-feira com este privilégio de conhecer um pouco mais da Sagrada Escritura e hoje com uma liturgia tão maravilhosa que enche o nosso coração de paz e de alegria. Por quê? Porque nós vamos confirmar aqui a bondade de Jesus para com todos e cada um de nós. Para este momento rico em graça e misericórdia, invocamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meditaremos o Evangelho de Marcos no capítulo 6, versículos de 34 a 44. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas ele respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde, em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, dando-os aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, é uma leitura belíssima e riquíssima. Quantos detalhes tem em uma única leitura? Iniciando aqui, nós vimos que Jesus tinha compaixão por eles. Ou seja, Jesus não tinha um olhar restrito, um olhar compassivo a um sim e a outro não. Ele tinha este mesmo olhar para todos. O interessante é que Jesus olha para toda a multidão. No entanto, ele olha na sua individualidade. Ele olha, tem compaixão e toma as providências. Nós vimos aqui que Jesus sentiu compaixão daquele povo porque ele discerniu que era um povo perdido, sem fé. Era um povo comparado às ovelhas que não têm pastor. Ou seja, pessoas sem base sólida,
sem estrutura para suportar uns aos outros. Outro fato interessante é que quando já estava aproximando-se a noite, os discípulos começaram a ficar tenebrosos. Por quê? Porque eles começaram a se preocupar com o estômago, com a fome física. E aí eles tiveram a ideia, a sugestão de despedir aquela multidão, que cada um procurasse, que desse o seu jeito, que procurasse saciar a sua fome nas redondezas, porque ali era deserto. Ou seja, quantas vezes nós também temos vontade de despedir aqueles irmãos que nos dão mais trabalho, aquelas pessoas que exigem muito de nós. Muitas vezes nós temos vontade de despedir esse povo. Vai para outro canto, vá para outra comunidade, vá para outra família. Mas aí Jesus tem a resposta para eu e para você. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, que um assuma o outro, que um irmão assuma o outro e que não haja necessitados entre nós. Dai-lhes vós mesmos de comer, porque o alimento material, o alimento físico, nós podemos sim compartilhar. Então, quando nós analisamos a cena dos discípulos querendo despedir aquela multidão, nós percebemos ali uma miserabilidade muito grande entre aqueles discípulos, um apego material muito grande. Eles estavam com medo de compartilhar. Provavelmente esqueceram o que João Batista os ensinava: dai-lhes o que tem para ser compartilhado. São muitas maravilhas, muitas maravilhas. Percebemos então a miserabilidade, o apego, o medo, a desesperança daquele povo. Mas Jesus vem e mostra para eles que com 5 pães e 2 peixes daria para alimentar toda aquela multidão. Nós observamos aqui o milagre da partilha. Com 5 pães e 2 peixes, alimentou a multidão, 5.000 homens, fora as mulheres, crianças, idosos, deficientes, imagina. E aí, o que acontece? O teor deste evangelho está na bênção que Jesus emite sobre aquele alimento. 5 pães e 2 peixes são apenas 5 pães e 2 peixes, mas com a bênção de Jesus, aquilo se transformou numa infinidade de graças e bênçãos. E assim pode ser a nossa vida. A nossa vida, sob a proteção divina, é uma vida totalmente diferente, onde nós passamos por tribulações, assim como aquele povo passou no deserto e ao lado de Jesus passaram por tribulação, por aperto, por medo de passar fome, mas viram a graça acontecer. E assim somos nós. Podemos até passar por situações difíceis, mas não demora muito para louvarmos a Deus, porque nós vemos a resposta no nosso dia a dia.
Então continuemos unidos com muita fé, com muita alegria, confiando neste Deus da providência, onde Ele transforma a nossa vida. Com um pouquinho de alegria, com um pouquinho de fé, com um pouquinho de esperança, a nossa vida se transforma. E nós vamos vivendo, dia após dia, seguros na mão de Deus e agradecendo, com o coração grato, porque nós vemos a bondade infinita, a misericórdia infinita de Deus sobre nós. Continuemos firmes, unidos, não podemos perder a esperança, porque Deus está conosco, assim como esteve com aquele povo no deserto, assim como Ele transformou aquela situação de fome física, de fome espiritual, Ele transformou tudo aquilo e transbordou a fé e a alegria, a esperança daquele povo. Continuemos unidos, porque nós temos um Deus conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuemos unidos, firmes, hoje e sempre. Amém.